A presidente Dilma Rousseff veio a Curitiba para anunciar os investimentos para obras do metrô na capital paranaense. No quadro Claquete, você vai ficar por dentro dos últimos lançamentos no cinema. E saiba as novidades no mundo do esporte. Meu nome é Cindy Suzuki. E eu sou Fernando Fávero. O Tela 1 dessa quinta-feira está no ar. E a presidente Dilma Rousseff e o prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, anunciaram nesta quinta-feira os investimentos para as obras do metrô curitibano. A primeira linha do metrô curitibano é a linha azul, que vai ligar o extremo sul ao norte da cidade. As duas pontas serão portas de integração com a região metropolitana. O projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade, o PAC. O metrô vai poder transportar cerca de 400 mil passageiros por dia. Mesmo debaixo de muita chuva e com policiamento reforçado, algumas pessoas vieram ao Salão de Atos do Parque Barigui para presenciar a visita da presidente Dilma Rousseff. Ela chegou em meio a um comboio de carros e não pôde ser vista, o que gerou indignação de alguns dos presentes. Esse foi o espaço escolhido para que a presidente Dilma Rousseff anunciasse as obras do metrô aqui em Curitiba. Na fase inicial do projeto, serão investidos 2,25 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão desse dinheiro vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A primeira linha do metrô curitibano é a linha azul. Com 14,2 quilômetros de extensão, ela vai ligar no extremo sul da cidade ao norte, ou seja, da SIC ao Santa Cândida. A primeira frota do metrô vai ter 18 trens com capacidade para transportar 1.450 passageiros por viagem, o que totaliza 400 mil pessoas por dia. O metrô vai ser implantado embaixo das canaletas, as vias que hoje são exclusivas para os ônibus biarticulados. Com isso, esses espaços vão ser destinados às pessoas. Vão ser transformados em boulevards que vão ter ciclovias e aparelhos de lazer. Esse projeto divide a opinião dos curitibanos. Uma excelente ideia, né? Tudo que venha melhorar o transporte coletivo aqui em Curitiba é bem-vindo. Eu acredito que é de grande importância, que ele vem somar o que já existe. Apesar que ele vai substituir, né, os antigos trechos de ônibus existentes. O ideal mesmo é que ele viesse para somar de verdade, não estar substituindo. No quadro Tela Mundo de hoje, Thomas Mayer conversou com o economista José Augusto Swavinski sobre a instabilidade econômica na Europa. Em 2008, a palavra crise foi usada exaustivamente. Esse termo era usado para explicar a situação na economia mundial. E 3 anos depois, em 2011, essa palavra voltou aos vocabulários das pessoas ao redor do mundo. Dessa vez, é a Europa que dá sinais de instabilidade econômica, que aparentemente tem repercussão em outras economias do mundo. Mas qual será o verdadeiro tamanho dessa crise? Essa situação comprova que os países são dependentes uns dos outros? É esse assunto que o Telemundo traz para perto de você na edição de hoje. E quem conversa comigo é o economista José Augusto Swavinski. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Como é que eu posso dizer assim? A crise de 2008 foi uma coisa que marcou bastante as pessoas. A gente escutou muito esse termo e a palavra crise ficou marcada na gente. Em 2011, qual é a relação da crise de 2008 com a de 2011? Praticamente é a mesma. A Europa chegou na exaustão do consumo. Ela não tem para quem produzir e consumir. Ela praticamente estagnou. Se descobriu que a Europa estava ficando envelhecida. Eram casais com poucos filhos ou casais com nenhum filho. Então, praticamente, ela envelheceu junto com o seu consumo. O que aconteceu com a crise? É claro que o país capitalista sofre quando todo o seu povo, toda a sua comunidade vive em situação de uma base financeira ou de uma base de um banco. É financiamento, são papéis, investimentos, aplicações. E quando você observa que você não está conseguindo ter uma rentabilidade, eu sou obrigado a procurar outros mundos, outras fronteiras, para que eu possa manter o meu consumo em alta, para que eu possa conseguir manter a minha produção estabilizada e para que eu possa manter um certo capital no meu mercado e também na nossa comunidade. Você falou que é uma bola de neve. Dá para dizer, então, que a crise de 2008 tem uma relação causal com a de 2011? Olha, quando falaram para nós que era uma marola... nos preocupou, porque nós temos uma discussão muito ampla no Conselho Regional de Economia da 6ª Região do Paraná, tivemos uma discussão ampla no Congresso Brasileiro, que aconteceu agora há pouco tempo em Bonito, em Mato Grosso do Sul, sobre a crise mundial, sobre a crise interna,
sobre poupança, aplicação, sobre salário, salário digno, jornada de trabalho. Então tudo está sendo rediscutido, está tudo agora começando a vir à tona. Coisas antigas de 2004, 2005, 2006 estão vindo agora. Dá para dizer então que a Europa tem uma situação de dependência dentro de si, porque são vários países numa mesma economia, teoricamente, na mesma moeda que liga todos esses países. Mas, por exemplo, a gente percebe agora que a Grécia está dependendo de empréstimos da Alemanha. Então, o senhor disse que quando o país não tem uma indústria, uma demanda interna forte, ele não consegue sustentar. Dá para dizer que esse é um problema da Europa? Que os países dependem uns dos outros? Olha, sempre um país é escolhido para ajudar um outro que está em crise. Então, o país escolhido praticamente que foi para ajudar a Grécia é a Alemanha. Claro, a Alemanha também tem uma indústria forte, tem uma economia forte, está muito bem sendo bem administrada, se combate muita corrupção. A gente vê, fala pouco da Alemanha na questão da corrupção, do que outros países, né, como o nosso principalmente, e foi escolhido como podemos dizer, a bola da vez. É o país escolhido para ajudar a Grécia. É claro que eu vou envolver o FMI, eu vou envolver a própria ONU, todos estão ligados, por quê? Porque é um país que tem a presença na mídia e a presença capitalista desse país, é um país muito forte. Os países emergentes, né, os BRICS, dá para dizer que eles são a solução para a economia internacional? Será que a gente chegou numa época de precisar renovar esse quadro, que a Europa e os Estados Unidos perdem importância em relação aos BRICS? É claro que o mais velho tem muita experiência para passar para o mais novo. Mas a gente não pode ficar mais numa economia que é aquela mesma economia, aquela mesma ideia, aquela mesma diretriz, aquela mesma lenga-lenga. Não. Tem que mudar, tem que ser radical, muda-se. Então, China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul vão mudar a situação? Vão, com certeza vão mudar, porque temos cabeças novas. Temos economistas aí fantásticos, cabecinhas novas chegando no mercado de trabalho, no mercado internacional, palestrantes espetaculares, que são economistas, olha, que estão chegando uma safra nova agora. Ok, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês e parabéns pelo programa. E esse foi o Telemundo de hoje. Na semana que vem eu volto trazendo os temas internacionais para perto de você. E para assistir essa entrevista na íntegra, acesse youtube.com/telaquadros. Funcionários dos Correios voltaram a trabalhar nesta quinta-feira. A greve durou 28 dias. Os Correios prevêem que as entregas sejam normalizadas em até 10 dias. No Paraná, são aproximadamente 7 milhões de objetos postais atrasados por causa da paralisação. Em todo o país, 184 milhões de correspondências e encomendas não foram entregues. E agora vamos falar do tempo. Choveu muito nesta quinta-feira na capital paranaense. Será que esse tempo feio continua no fim de semana? Amanhã também vai chover o dia todo. A temperatura varia entre 20 e 14 graus. No litoral vai haver tempestades. A máxima deve ser de 27 graus e a mínima de 21. E no quadro Claquete de hoje, eu vou falar sobre 3 filmes. Um filme francês, um de terror e uma produção brasileira. Confira. Olá, está começando agora mais um Claquete. E a principal estreia da semana é a refilmagem de A Hora do Espanto, um sucesso do terror dos anos 80, que volta agora às telonas pelo diretor Craig Gillespie, que já foi responsável pelo filme A Garota Ideal. A versão moderna é estrelada por Colin Farrell e mantém o mesmo clima de terror e humor que foram um sucesso nos anos 80, mas agora com menos sexo, já que o filme é divulgado pela Disney. Quem também faz uma ponta no filme é David Tennant, conhecido pelos fãs de série pelo seriado Doctor Who. And your girl, she's ripe. It's on you to look out for them, because there are a lot of bad people out there, Charlie. What's that? E a principal estreia nacional é o filme Meu País, estrelado por Rodrigo Santoro, que vive o Marcos, um sujeito que vivia na Europa, mas precisou retornar ao Brasil para tomar conta dos negócios da família após a morte do seu pai. Apesar de um elenco basicamente formado por atores globais, o filme dirigido por André Rintal promete inovar bastante, principalmente na estética, devido à sua forte influência do cinema europeu, principalmente de Dani Moretti. O diretor promete um visual bastante lavado e com bastante estouro de brancos. È bello quello che stai facendo per tua sorella. Solo mi chiedo, da dove
viene fuori tutta questa voglia di prendersi cura di qualcuno? E falando de cinema europeu, uma boa estreia também é o longa Casamento a Três, do premiado diretor Jacques Toulon. O filme conta a história de um dramaturgo que chama para morar na sua casa de campo a sua ex-mulher, o atual amante dela e uma jovem, para poder ensaiar a sua nova peça. Só que nessa morada e nessa convivência, a ficção e a realidade acabam se misturando, se tornando uma mistura de drama e comédia. E o Claquete de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais estreias. E um balanço feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná mostrou que o número de transplantes de órgãos e córneas bateu o recorde no estado. Até setembro de 2011, foram realizadas quase 1.200 cirurgias. O aumento se deve à agilidade das equipes no transporte de órgãos e às campanhas de conscientização das famílias dos doadores mortos. Agora vamos ficar sabendo das novidades no mundo do esporte com Marcelo Fontinelli e Leonardo Seleschi. Olá, está no ar mais um Tela 1 Esportes. E vamos começar falando do Palmeiras, que atravessa um momento de turbulência em vários setores do clube. Já não bastasse a política efervescente, a polêmica chegou também no elenco. Uma das principais estrelas da equipe, o atacante Kleber foi afastado do grupo e não deve mais defender o clube. O gladiador não queria entrar em campo na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, por causa das agressões sofridas pelo companheiro João Vitor. O volante apanhou de um membro de uma torcida organizada do Palmeiras. E para piorar ainda mais a fase alviverde, uma das principais fontes de gol da equipe se machucou. O volante Marcos Assunção sofreu uma luxação no ombro e ficará em tratamento nas próximas 3 semanas. Pois é, Leonardo, o Atlético também não vive um momento favorável, nem dentro de campo, nem fora dele. Após a saída do gerente de futebol Paulo Henrique, por falta de comprometimento, e do meia Mato por indisciplina, o clube recebeu uma notícia de que sua maior contratação da história, o atacante Morro Garcia, poderá ter complicações em breve. Pois é, um exame realizado em junho, quando ele ainda defendia o Nacional do Uruguai, deu positivo para o uso de substâncias proibidas. Em meio a todos esses problemas, o técnico Antônio Lopes tenta deixar a equipe focada somente no Campeonato Brasileiro. O Furacão enfrenta o vice-líder Vasco, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. E o ex-corintiano Carlitos Teves voltou nesta quinta-feira ao CT do Manchester City, depois de 2 semanas suspenso. Agora ele exigirá um pedido de desculpas do técnico Roberto Mancini, pivô de toda a polêmica com o clube. O Coritiba completou 102 anos nesta quarta-feira. De presente para a torcida, o clube anunciou que as 24 vitórias consecutivas do primeiro semestre de 2011 entrarão para o Guinness Book. A sequência marca o novo recorde mundial de triunfos consecutivos. O certificado oficial da entidade foi apresentado pelo vice-presidente Wilson Ribeiro de Andrade. De acordo com o dirigente, o recorde é uma das maiores conquistas do clube. E termina aqui mais um Tela 1 Esportes. Nos vemos na próxima semana. Até lá! E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. E amanhã você assiste a Revista Tela 1, o programa que vai resumir as notícias mais importantes da semana que passou. Não perca! Até amanhã! Até lá!